O Senhor decretou isso para a humanidade, né? Olha só, a partir do versículo 12, diz assim, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. De fato, a semente da mulher foi de onde veio também o nosso Salvador. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, o Senhor, multiplicarei, versículo 16, grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, ou te governará. Versículo 17. E Adão disse, a Adão disse o Senhor: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha só, toda a terra foi amaldiçoada por causa da teimosia de Adão. Toda a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Eu gosto dessa versão mesmo, ó, cardos e abrolhos, né? E aí aqui no versículo 19 é o versículo que nós iremos meditar nessa noite. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai amado, querido e eterno Deus, na tua santa presença, queremos apresentar a tua igreja, queremos apresentar o teu povo e essas crianças que irão agora ter um culto, Senhor, direcionado para elas, o culto infantil. Abençoa as professoras, os professores que ali estarão, levando o ensinamento necessário para que essas crianças possam compreender a tua vontade. Abençoa seus lares, suas casas, sua família, e abençoa, Senhor Deus, este momento tão especial que é a ministração da tua palavra. Se eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, devagar, tá? Podemos assentar, igreja? Aproveito este momento para agradecer também a todos os irmãos que estiveram aqui ontem, né? Hoje eu já falei com a presbítera Lourdinha. É claro que ela está com a saudade batendo, mas também feliz por saber que o seu companheiro de mais de meio século está na glória, ocupando espaço nos céus, né? Essa é a nossa esperança, de saber que o justo tem para ele o eterno, né? E eu quero agradecer especialmente, irmãos, os irmãos que se prontificaram a estar aqui ontem. Olha, 7 horas da manhã os irmãos já estavam aqui. Antes das 7, 6:30 da manhã já tinham irmãos aqui.
para poder organizar a igreja, para poder recepcionar a família, para poder receber o corpo. Então, eu sou muito grato, eu e Tânia. A Tânia, já na noite anterior, já começou ligando para algumas irmãs, e eu quero agradecer de todo o coração, tá? De todo o coração, o presbítero Vilalbe, a diaconisa Viviane, o diácono Paulo, a diaconisa Jaqueline, a diaconisa Gleice, o diácono Júnior, esses 3 casais que estiveram aqui o dia inteiro, irmãos, o dia inteiro. Os jovens que também ficaram aqui depois que o corpo saiu, eles ficaram aqui para organizar, deixar a igreja também organizada. Foram pessoas que se prontificaram a estar, fizeram até comida, fizeram cafezinho, prepararam a bolacha, prepararam o canja, porque não é brincadeira a gente ter que sacrificar os nossos dias, o nosso tempo. Eles pararam tudo para estarem aqui durante todo o dia, tá? Todo dia. Então, muito obrigado mesmo, porque esses irmãos não mediram esforços para se fazer aqui presente e recepcionar todo mundo, né? E assim estendemos o nosso agradecimento a todos que puderam se fazer presente, fizeram essa homenagem ao nosso querido pastor Arnaldo. A irmã Lourdinha ficou muito grata, agradeceu grandemente a igreja, nos agradeceu pela liturgia do culto fúnebre. O culto fúnebre, ele é uma grande responsabilidade para o pastor, porque exige de fato do pastor toda a compreensão, ter que realmente se segurar para não cair no pranto e no choro. Então é uma responsabilidade que faz parte do sacerdócio. Mas aprove ao Senhor levar o seu servo, né? E assim como o Senhor dá, ele também tira e leva para si. Então, muito obrigado a todos. Eu faço aqui essa reverência e com um coração jubiloso também por saber que esse homem de Deus está feliz e distribuindo simpatia e sorriso nas mansões celestiais. Eu quero meditar com você, queridos, o versículo 19. Coloque aí. A presbítera Terezinha também se fez presente aqui, também deu uma ajuda muito forte, veio cedo para cá. E tantos outros, né, irmãos? Esse versículo, essa reflexão que eu quero trazer hoje, meditar junto com os irmãos, aliás, até justificar também a ausência do pastor Esdras e a Edna, eles estão em uma missão e por isso não estão aqui hoje, né? Mas ontem foi assim um momento de flashback, né? Eu tenho certeza que se o pastor Arnaldo pudesse, foram muitos irmãos que se fizeram presentes aqui ontem, né? O pastor certamente teria ficado muito feliz. Mas essa reflexão de hoje é uma reflexão que tocou muito ao meu coração quando eu estive no cemitério. Não foi nem quando eu estive aqui. Quando nos deslocamos ao cemitério e ali eu fiquei a pensar. Justamente me lembrei desse texto quando eu vi aquelas lápides ali no cemitério, no Parque da Paz, e aí eu lembrei que, de fato, o que nós somos e o que o Senhor disse que nós somos, né? O próprio Senhor, a parte final desse versículo, ele diz, né, que o que nós somos e para onde nós voltaremos. Nós somos pó, é o que nós somos. Nós fomos pó, nós somos pó e tornaremos a ser pó. Então, é o que nós seremos. Deus criou o homem do pó da terra. E aí eu olho e fico refletindo sobre isso, de onde Deus nos criou. E o próprio Deus nos sentenciou a voltarmos ao pó da terra. Então, na medida em que nós fomos criados do pó da terra, nós fomos sentenciados por Deus
a voltar ao pó. Então, quando nós olhamos para esses versículos iniciais aqui de Gênesis, nós vemos a consequência do pecado de Adão. A consequência do pecado de Adão, e a ele foi dado o trono de governança, o cedro de governar o mundo, inclusive a sua casa. Nós vemos que não apenas a mulher, o próprio homem, mas a própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então, quando nós olhamos para a terra hoje, você entende certas questões, né? A própria terra foi amaldiçoada. Então, o homem não é o que é, nós não somos o que somos, mas o que foi e o que há de ser. E o que nós fomos? Nós fomos pó. E o que há de sermos? Sentenciados por Deus, voltaremos a ser pó. Então, essa é a nossa definição. O homem não é o que é. O homem é o que ele foi e é o que ele há de ser. Isso faz muita diferença quando você entende o que Deus fala em Gênesis. O que é que Deus fala em Gênesis? Ele é o único que pode dizer: eu sou o que sou. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou. Ninguém, nenhuma criatura na terra ou embaixo da terra pode dizer isso. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou. Porque o homem, ele não é em si mesmo nada. Eu estou trazendo essa questão, que é também uma questão filosófica, para que você possa compreender essa questão. Nós não somos nada em nós mesmos. Nós somos o que fomos e o que nós seremos. Fomos pó e voltaremos ao pó. Só Deus é o que é. Vocês entendem isso? E por isso ele diz: eu sou o que sou. Então isso faz diferença. Isso faz muita diferença. O homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Porque o homem foi pó e ao pó voltará. Porque ele é pó. Mas Deus não. Deus fez o homem do pó e soprou o fôlego de vida nessa estrutura incorpórea. Então, uma estrutura incorpórea passou a ter vida. Deus sopra o fôlego de vida no homem e aí ele passa a ter vida. Quem sopra a vida neste ser? Deus. E aí ele deixa de ser um simples corpo inanimado e passa a ser um corpo dotado de ânima, de alma, de racionalidade. E de onde vem essa ânima? De onde vem essa alma? Do próprio Criador. Então, E aí eu estava pensando nisso ontem, olhando aquelas lápides ali no cemitério. Olha, aqui jaz, aqui jaz. O homem veio do pó e ao pó voltará. Essa foi a sentença de Deus dada a nós. Entre elas, o sofrimento da mulher. Entre elas, a inimizade da mulher e a promessa de que viria da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente. E, de fato, só Jesus é o único ser da história da humanidade que veio da mulher sem ter sido contaminado pela semente corruptível do homem. Por isso, ele é um cordeiro sem mácula de Deus. Porque a partir do nosso momento nós passamos toda a raça humana
passou a ser contaminada pela semente do homem. Então a nossa semente é uma semente contaminada. E todos os filhos gerados a partir de então passaram a ser gerados de uma semente contaminada. Jesus não. Jesus veio de uma mulher, mas gerado pelo Santo Espírito de Deus. A semente não foi uma semente corruptível, foi uma semente incorruptível. Então, o homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Ele veio do pó e ao pó voltará. Deus fez o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem, então, é pó levantado na vida, mas também é pó caído na morte. Então, Deus sopra o fôlego de vida nesse ser e ele passa a ser alma vivente. Mas ele é alma vivente só até enquanto tiver o fôlego de vida. Quando ele não tiver mais o fôlego de vida, ele passa novamente a ser um pó caído. Quando ele tem o fôlego de vida, ele passa a ser um pó levantado. Mas quando o fôlego de vida sai, ele volta a ser um pó caído. Então, nesse aspecto, o fôlego de vida é fundamental. E quem soprou esse fôlego de vida em nós? Foi o Senhor. O homem é pó levantado enquanto ele estiver com um fôlego de vida nele. Ele é alma vivente. A partir do momento que a alma deixa o corpo, ele é um pó caído na morte. A morte, então, o toca. E ele passa a ser um pó caído. Então, quando o vento sopra, o pó se levanta. Mas quando o vento cessa, e a vida sai, a alma sai, o pó cai. A casa cai. Esse pó ele pode cair no hospital, esse pó ele pode cair na casa, esse pó ele pode cair na rua. Em qualquer momento, irmãos, nós podemos voltar a ser um pó caído. Amém, queridos? Precisamos refletir sobre isso. Aliás, a palavra diz que é o melhor momento para a reflexão é na hora de um velório. E ontem no cemitério eu estava a refletir sobre esse assunto. Somos pó levantado na vida, mas também somos pó caído na morte. E a qualquer momento, irmãos, podemos voltar a ser o pó caído na morte. Não podemos esquecer de uma coisa. Somos pó. Amém, queridos? Somos pó. Então, isso é uma verdade. Não é uma verdade relativa. É uma verdade absoluta. O pó está de pé enquanto tiver vida. Quando a vida o deixa, o pó é caído pela morte. Não é difícil entendermos isso. Não é difícil entendermos a sentença de Deus. Tu és pó. E ele afirma isso, né? Tu és pó. Então não é difícil entender que somos pó. Não é difícil entender que Deus nos fez do pó da terra. Não é difícil entendermos que ao pó voltaremos. Não é verdade? Amém? Não é difícil entendermos isso. Que ao pó voltaremos. Pois basta, irmãos, você ter essa convicção quando você visita uma tumba. Visita um cemitério, como visitei ontem. Aí vem essa afirmação e essa convicção da sentença de Deus para toda a humanidade. Não é difícil entendermos isso. Quando nós visitamos uma tumba
e lemos as letras grafadas ali naquela lápide fria, nós vemos isso, né? Aqui jaz Francisco José. Aqui jaz Maria Francisca. Aqui já Pedro, João. E aí você olha para as datas, irmãos. Alguns se mantiveram a sua jornada um pouco mais longa, outras tiveram uma jornada bem curtinha na terra. Mas o fato é que somos pó. E ao pó nós voltaremos a ser. Então, para que não haja qualquer espaço de vaidade em nosso coração, a Escritura, ela diz que Deus conhece a nossa estrutura. E, ao mesmo tempo, Ele sabe que nós somos pó. Então, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós somos. E Ele sabe o que nós voltaremos a ser. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de meditar um pouco mais com os irmãos nessa noite. Eu gostaria de meditar nessa temática, vendo que, em primeiro lugar, como o texto diz, nós fomos pó. Nós fomos pó. Afinal de contas, o texto diz que nós somos terreno. Então, nós não somos de uma outra galáxia, nós somos terrenos. Nós fomos feitos do pó da terra. Então, de onde veio esse pó? O pó foi feito da terra, veio da terra, da própria terra. O Senhor pega uma estrutura da própria terra e faz algo tão interessante, um ser diferenciado de todo o resto da criação. Porque esse mesmo homem é o único. É único. Ele é o único da criação que é semelhante à imagem do seu Criador. Nenhum outro ser tem esta característica tão fundamental, tão importante. Somente o homem, somente essa criação é semelhante ao Criador. Então é um momento de reflexão. Nós temos que entender que a nossa origem veio aqui de baixo mesmo. Antes de recebermos o sopro divino, antes de nos tornarmos alma vivente, éramos pó. Desta terra, que antes era informe, vazia, mas que Deus veio e deu vida. Então, antes de recebermos o sopro divino, irmãos, éramos pó, inerte, sem forma, sem ânima, mas é assim que nós somos, quando o sopro de Deus nos deixa. Então você está aqui nessa noite porque está me ouvindo, porque ainda existe ânima, ainda existe o sopro de vida em você. Este sopro de vida, irmãos, foi Deus quem nos deu. Mas não esqueça a sua origem, de onde você veio e para onde você irá. Não podemos esquecer isso. Antes de receber o sopro divino, éramos apenas esse pó inerte e sem forma e sem vida. Sem o sopro de Deus, somos apenas um pó caído. Sem o sopro de Deus, voltamos à terra e somos consumidos por ela. Então é um momento de reflexão. Quando sopra o vento, então, somos o pó levantado. O pó com forma, com ânima. Mas quando o sopro divino sai, quando o sopro divino vai embora, voltamos a ser um pó caído. Toda a raça humana, isso foi decretado por Deus. Só existe duas exceções na Bíblia.
de 2 homens que não conheceram, não passaram pelo processo da morte, não foram tocados pela morte. Mas toda a raça humana do pó veio e ao pó voltará. Então, quando o sopro divino sai, quando o sopro divino nos deixa, nós voltamos a ser o pó caído, né? Pó levantado na vida e pó caído na morte, né? Então, essas 2 características é o que nós somos, irmão. Pó levantado na vida, quando recebemos o sopro de vida, e pó caído na morte, quando somos tocados por ela. Todos, por isso é tão difícil para nós, irmãos, amarmos quem pode ser tocado pela morte. Qualquer um de nós podemos ser tocado por ela. Isso não tem idade. Isso não tem idade. Alguns com mais idade, outros com menos idade. Mas todos podem ser tocados pela morte. E isso nos dói, porque nós somos o único ser da criação que temos essa consciência. E temos essa certeza. Que certeza? Que voltaremos ao pó da terra, quando o fôlego de vida nos deixar. Mas isso, irmãos, eu não estou falando isso nessa noite para vos deixar pesarosos, com medo, não, viu? Pelo contrário. Porque se você está firme na rocha, que é Cristo Jesus, a morte não será o teu fim. Eu estava olhando ali para a sepultura do pastor Arnaldo e eu estava a pensar. Essa sepultura não é teu endereço final. Essa sepultura não é o teu destino final. Até porque aqui é apenas o pó. Porque o fôlego de vida, a alma não está mais ali presente. Voltou para o Criador. Voltou para aquele que soprou a vida, né? Por isso nós temos essa certeza de que a sepultura não será o nosso endereço final. Mas precisamos ter essa compreensão, né, irmãos? Precisamos ter esta consciência que, de fato, somos pó, inerte sem forma, sem o sopro de Deus. Sem o sopro de Deus, voltamos a ser o pó caído. E aí, quando o sopro de Deus vem, somos pó levantado. Mas quando o sopro divino vai, voltamos a ser o pó caído na terra, tocados pela morte. Quando a morte chega, quando é que ela acontece? Quando é que a morte acontece? Quando esse sopro de vida sai. Quando essa alma nos deixa, tá? Então, quando a alma nos deixa, quando o sopro de vida nos deixa, então acontece a morte. Acontece a morte. Que é a separação da alma do corpo. Então, o corpo que foi feito do pó voltará ao pó. Essa é a primeira característica. Em segundo lugar, nós vimos o pó que nós fomos e o pó que nós somos. Nós somos pó. Nós fomos pó e ainda continuamos sendo pó. Se o homem veio do pó, o texto diz que ele voltará ao pó. Então, nós somos pó. E aí é isso que ele diz, é isso que o Senhor Deus diz para nós. Nós somos pó, irmãos. Nós estamos aqui num breve percurso de vida. A nossa vida nessa terra, ela é passageira. Desde o percurso entre o berço até a sepultura,
é uma caminhada, é uma corrida, é uma maratona. Né? Para alguns a maratona é mais longa, para outros a maratona é mais curta. Mas entre o percurso do berço e o percurso da sepultura, existe esta maratona que todos nós teremos que passar. Né? E a maratona é a caminhada cristã, irmãos. E a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. A caminhada cristã não é uma corrida de curta distância. A caminhada cristã é uma maratona. E nós vemos isso. A caminhada cristã é essa maratona. Entre o berço e a sepultura é um traço entre o pó e o pó. O pó de onde nós viemos e o pó para onde nós voltaremos. Por quê? Porque o homem não é o que é, irmãos. Você entende isso? O homem não é o que é. Nenhum ser é o que é. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Amém, queridos? Tá? Então você entende isso quando o Senhor Deus diz ali a Moisés, e o que eu direi quando chegar à presença de Faraó? Dizes, eu vim em nome daquele que é, porque eu sou o que sou, disse o Senhor. Nenhum homem é o que é, irmãos, só Deus é o que é. Tá certo, queridos? Nenhum. Então nós não somos o que somos. Isso faz toda a diferença para nós entendermos quem é Deus, quem é o Criador e quem é a criatura. Eu estou muito filosófico hoje? Estou não, né? Tá certo aí? Tá tudo ok? Vocês estão compreendendo, queridos? Tá? Então só Ele, só Deus é o que é. Porque às vezes, meu irmão, eu navego pela filosofia, mas eu preciso entender, preciso que vocês entendam isso, tá? Então, só Deus é o que é. Ele é o que é em si mesmo. Nós não somos nada disso. Só Ele pode dizer, eu sou o que sou. O homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Tá? Então, o que eu sou? Tu é o que tu foi e o que tu há de ser. Tu não é em si mesmo. Tu não é o que é. Tu é o que tu foi e o que há de ser. É o que ele está dizendo. Tá? Então, nós somos pó, viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, nós somos assim, irmãos. Essa é a sentença dada por Deus. O homem veio do pó e voltará ao pó. Então, o que o homem é? O homem é pó. O homem é pó. Pó no começo da vida, pó durante a vida e pó no final da vida. É isso que nós somos. Pó levantado na vida, pó caído na morte. Então, somos esse pó, irmãos. E essa é uma verdade, é uma sentença dada por Deus. O homem, é bem verdade que o homem, quando ele é criado por Deus, lá no início, Adão e Eva, quando eles foram criados, eles não foram criados para morrer. A morte só entra no jogo por causa do pecado. E não sobrou só para a mulher, não. Sobrou para o homem e sobrou para a criação. Até a terra, como eu disse, o texto relata, foi amaldiçoada por conta da desobediência e do pecado de Adão. Então, nós não somos o que somos. Nós somos pó
Viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Pó levantado na vida e pó caído na morte. Para que não haja, irmãos, nenhuma altivez no nosso coração. Não haja altivez. Isso daí é uma realidade que deveria estar sendo passada todos os dias na televisão, nos jornais de grande circulação. Tu és pó, indivíduo, sua criatura. Tu és pó, e ao pó tu voltarás. Aí aquelas pessoas altivas, soberbas, que acham que é alguma coisa na terra. Aí essa sentença foi dada a todos, desde o homem mais poderoso da terra, do homem mais rico do Brasil, ao mais humilde. Todos estão sentenciados por Deus, irmãos, a voltar ao pó. Então Deus nos sentenciou, tu és pó. Mas como entender o pó que nós somos? Não é um pó qualquer, né? Como compreender o pó que anda? Como compreender o pó que sorri? Como compreender o pó que corre? O pó que chora? Porque esse pó tem ânima. Esse pó tem psique, esse pó tem racionalidade, porque ele tem um sopro de vida. Tá? Esse sopro de vida vem do Criador. Enquanto nós tivermos esse sopro de vida, nós só continuamos sendo pó, mas o pó que ri, o pó que anda, o pó que chora, o pó que se entristece. Esse é o pó levantado na vida. Tá? Feito do pó, mas que recebemos o sopro divino, então, ao recebermos o sopro divino, recebemos a vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos, como diz Eclesiastes, e nós morremos. Tá? Nós nascemos, nós crescemos, nós amadurecemos e nós morremos. Nesse breve percurso entre o berço e a sepultura, estamos na caminhada. Nesse breve percurso, para alguns são breves, para outros demora um pouco mais, mas é essa certeza. Mas por que, irmãos, tanta diferença entre os homens? Não é verdade? Por que tanta diferença? Se são todos pó. O pó que anda, o pó que chora, o pó que corre, o pó que ri, o pó que entristece. Todos somos pó, mas tanta diferença. Tanta diferença. Tanta diferença entre homens. Você vê isso entre dois filhos da mesma mulher, do mesmo pai. Pó tão diferente. Isso é uma reflexão, né? É uma reflexão. Por que tanta diferença entre os homens? Por que tantos preconceitos? Por que tantas vaidades? Porque se todos viemos do pó e voltaremos ao pó. Somos todos pó. E quando você pensa no pó, você entende que o pó em si mesmo, ele não tem nada. Ele não tem vida. O pó em si mesmo não tem vida. O pó
corpo ser um fôlego de vida é mais um corpo. Mas o corpo, com fôlego de vida, ele é personalizado, ele é individualizado. Mas sem o fôlego de vida, ele não é nada. Por isso ele não é em si mesmo. Porque ele só é enquanto ele tem a vida. E até essa vida foi dada pelo Criador. Até esse fôlego foi dada pelo Criador. E aí quando quando ele perde esse fôlego de vida, volta a ser pó, e pó em si mesmo não tem vida. Pó em si mesmo não tem ânima. É uma substância inanimada. Então, somos todo pó. Mas o pó em si mesmo não tem vida. Então, se o pó não tem vida em si mesmo, ele não pode dar vida a si mesmo. Entende isso? O pó ele não tem vida em si mesmo e por isso ele não pode dar vida a si mesmo, irmãos. Só quem pode dar a vida é o Criador. Né? Então, o homem ele não pode dar vida em si mesmo. Eu estou falando isso porque a palavra fala, a profecia de Apocalipse diz que ao anticristo e ao falso profeta eles terão poderes, forças para ressuscitar os mortos. Nenhuma criatura no céu ou no inferno tem poder para ressuscitar mortos. Nenhuma. Então, não se engane. Quando você começar a ver gente aí ressuscitando, ela só pode ressuscitar se for ordenança daquele que é o que é. Tá? Só ele. Só ele pode ressuscitar. Por isso Jesus vai e diz, personifica, Lázaro, sai para fora. Porque se ele não personificasse, todos os outros cadáveres também se levantariam do pó. Então, só ele pode dar vida. Porque só ele é o que é. Amém, queridos? Tá? Nem Satanás é o que é. Lúcifer não é o que é. Então, eles não têm como dar fôlego de vida. Se só aquele que é o que é tem esse poder. Porque ele é a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Por isso Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele é o que é em si mesmo. Tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, somos pó, somos totalmente, irmãos, absolutamente dependentes de Deus. Totalmente. Eu lembro-me na época do Covid, tinha um homem multibilionário, dono de banco. Ele disse que lá no último momento, ele daria todo o dinheiro, toda a fortuna dele para poder voltar a respirar, ter oxigênio. Porque o fôlego de vida estava deixando ele. Então, somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. Aí a pessoa não entende isso. Ela não entende que ela é apenas pó.
E quando pó levantado na vida. Mas ela pode também ser pó caído na morte. Ela só é pó levantado enquanto tem o fôlego de vida que é dado pelo próprio Criador. Então, somos ou não somos totalmente dependentes de Deus? Né? Até para continuarmos pó levantado. Então, se ele cortar o nosso oxigênio, irmãos, nós caímos e viramos pó. Voltamos a ser pó caído. Mas Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E ao soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, esse ser incorpóreo, sem vida, passou a ser uma alma vivente. Então essa alma vivente só é alma vivente porque tem vida, tem fôlego de vida. Dada por Deus. Concedida por Deus. Aí, esse ser é concebido, e ao ser concebido, ele é gestado no ventre da mulher, ele nasce e ele cresce. Então, viveu, cresceu, trabalhou, fez notório o seu nome, pó levantado na vida, ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Né? O pó levantado na vida é o único ser da criação que é semelhante, que tem a imagem do seu Criador. E justamente por isso, por sermos semelhantes ao nosso Criador, por termos a imagem do nosso Criador, nós somos os únicos que podemos nos relacionar com Ele. Amém? Ah? Sendo assim, nós podemos nos relacionar com o Criador. A criatura se relacionando com o Criador. Pense aí um pouquinho, meu irmão. Um pó levantado pelo fôlego de vida. Uma criatura informe, vazia, recebe os fôlegos de vida, recebe o presente, a dádiva de ser semelhante ao seu Criador e poder se relacionar com Ele. Oh, glória, irmãos. Oh, glória. Um pó informe, sem vida, agora ele tem vida. E pode se relacionar com aquele que criou todas as coisas. Como é gratificante servirmos ao nosso Deus, adorarmos o nosso Criador, irmãos. Reverenciarmos com toda a honra, com toda a glória, aquele que nos proporcionou o fôlego de vida. Deus, o Criador. Por isso, irmãos, você e eu podemos aqui nos relacionar nessa noite com o nosso Senhor. Por isso nós podemos conhecer o nosso Senhor. Nós podemos amá-lo, irmãos. Amar aquele que soprou fôlego de vida. Amar o Senhor, glorificar o Senhor. Um corpo feito do pó da terra recebe o fôlego de vida e tem a oportunidade de adorar e amar o seu Criador. Mas voltamos ao pó.
E ao voltarmos ao pó, a alma que estava naquele corpo volta para o Criador. Volta para o Criador. Então, ontem nós não estávamos celebrando aqui a morte. Eu disse isso no meu sermão. Ontem nós celebramos a vida. Porque ali era uma estrutura corpórea que voltaria ao pó. A alma voltou para o Criador. A alma dos santos, por isso o Senhor se alegra na morte dos seus santos. Nós nos entristecemos, nós choramos, nós sofremos, nos enlutamos, porque a nossa mente é muito limitada. Nós não conseguimos compreender esse grau de perfeição e de intimidade de Deus. Aquele que sopra o fôlego de vida a um corpo, ao pó da terra, é o que traz para si a alma vivente. Né? Por isso, em um velório de crentes, em um velório cristão, há tanta alegria, porque nós entendemos que de fato o corpo está sentenciado a voltar ao pó. O pó voltará ao pó, mas a alma voltará para o Criador. A alma voltará para o Criador. Até quando? Até aquele grande dia em que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja, e aí a alma voltará para um corpo. Agora, não mais um corpo corruptível, doente, fraco. Agora, ele voltará para um corpo incorruptível. Para um corpo fortalecido, um corpo transformado, semelhante ao corpo de Jesus. Semelhante ao corpo de Jesus. Então, quando o corpo feito do pó voltar ao pó, a alma daquele que morre em Cristo Jesus voltará para Deus. Então, esse é o pó que nós fomos, é o pó que nós somos, e em terceiro, o pó que nós seremos. A sentença de Deus ao pecador: tu és pó e ao pó tornarás. Por quê? É fácil entender isso. A própria palavra de Deus responde. Qual é o salário do pecado? Então, porque o salário do pecado é a morte passou a fazer parte de todos os homens. Porque todos pecaram. O pó levantado na vida torna-se a ser pó caído na morte, né? Todos pecaram, irmãos. Por isso nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador. Confessar com a nossa boca, porque só Ele é o caminho. Não existe outro. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma possibilidade de vida. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Então, a morte alcança todos os homens, porque todos pecaram.
E o pó levantado na vida torna-se pó caído na morte. Na sepultura, irmãos, todos viram pó. E aí, não é um endereço que exista vaidade, né? Não é uma formagem vaidosa, né? O pó caído, entretanto, aí existe um entretanto gigantesco, né? O pó caído, para aqueles que morrem em Cristo Jesus, tem a garantia de que essa não será a nossa realidade final. Tá? Não será a nossa realidade final. Nós retornaremos ao pó, mas não será a nossa realidade final. Não será o nosso endereço final. A sepultura não é o nosso último endereço. Quando Jesus voltar com todo o seu esplendor, poder e glória, quando Jesus voltar, o nosso corpo mortal, corruptível, cheio de fraqueza, cheio de desonra, esse corpo ressuscitará dos mortos. Ressuscitará agora incorruptível, glorioso, poderoso, um corpo espiritual, um corpo celeste, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus, né? Jesus, ele ressuscita dos mortos com um corpo transformado, incorruptível. E essa é a certeza que nós temos. Por isso, irmãos, não é pesar. Por isso nós não celebramos ontem a morte do pastor Arnaldo. Nós celebramos a vida. Porque a morte não é o final da nossa história. Amém, querido? A morte não é o final da tua história. A sepultura não é o nosso endereço final. Pense nisso. Reflita nessa palavra. Não é o final da nossa história, tá? Do crente, do salvo em Cristo Jesus. Ficamos de pé, queridos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que possamos pedir ao Senhor que nos ajude a terminar a nossa carreira aqui nessa terra. A nossa maratona, né? Que possamos batalhar boas lutas, né? Combater bons combates, como diz Paulo em Tiago, né? Combater bons combates. Não gaste sua força, não invista a sua força em maus combates. Sofremos muito, irmãos, por coisas que não vale a pena. Sofremos muito e grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, não são causados pelas circunstâncias comuns da vida, são causadas por pessoas. Pessoas que nos entristecem, pessoas que nos abandonam, pessoas que nos decepcionam. E aí, no velório, essas mesmas pessoas aparecem. Né? Mas por que não fizeram em vida? Por que não honraram em vida? Honram na morte. Que valor tem isso? Grande parte dos problemas, irmãos, são causados por pessoas. Não são por circunstâncias comuns da vida, são pessoas. Pessoas que nos entristecem. Por isso,
temos que pedir ao Senhor para nos ajudar a combater bons combates. Bons combates. Combatem que vale a pena. Paulo faz essa referência. Combati o bom combate. Porque tem combate que não vale a pena, irmãos. Você está perdendo tempo. Está sugando a tua alma, a tua saúde. Combati um bom combate. É isso que eu quero na minha vida. Eu não me nego a combater, irmãos. Vou para frente de batalha. Mas eu não vou perder tempo com maus combates. Eu não vou perder tempo com pessoas que não querem nada. Não amam nem a si mesma. Quanto mais, se não amam ao Senhor, quanto mais a nós. Então quero combater um bom combate nessa terra. Para poder terminar a minha maratona, não deixando ninguém roubar a minha fé. Não deixe ninguém roubar a tua fé, meu irmão. Quantas pessoas, rapaz, quantas pessoas eu vi aqui ontem que viraram as costas para o pastor Arnaldo. Quantas e quantas pessoas. E ontem apareceram. Passaram a rasteira no pastor. Que não honraram em vida. Mas é assim. Essa é a realidade da vida. Mas não vale a pena combater maus combates, irmão. Que possamos fazer como Paulo, procurar bons combates nessa vida, nessa terra. Tá? Porque às vezes perdemos muito tempo com combates que só tira a nossa saúde, a nossa vida, a nossa esperança e só tenta roubar a nossa fé. Em vez de fortalecer, só quer roubar. Só quer sugar. Então, eu falo isso porque eu ouvi muito o pastor Arnaldo e vi um pouco do sofrimento dele no ministério. E eu sei que isso é uma realidade. É por isso que quando o Senhor fala para Pedro, Pedro, tu me amas, tem que amar muito a Deus. Mas tu me amas mesmo, pois apacenta as minhas ovelhas. Mas as ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor. Porque por essas vale a pena combater. Por essas ovelhas vale a pena o bom combate. Porque o pastor, ele não apenas ensina, o pastor protege o rebanho. Né? Por isso é uma tarefa celestial. Não é uma tarefa terrena. Tem que ter coração de pastor, firmeza com cajado. Saber por quem foi chamado e por quem é sustentado. Né? Feche seus olhos. Peça ao Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Transforma o meu ser. Me ajuda, Senhor, a combater um bom combate. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme na caminhada. Me ajuda, Senhor, a olhar para Ti, a não olhar para as circunstâncias, mas a olhar para o Senhor, autor e consumador da minha vida. Me ajuda a estar com os olhos fincados em Ti, Senhor. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Fortalece. Fortalece, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glorifique ao Senhor com suas palavras. Glória a Deus.